Bom dia. Vamos dar início ao 4º Seminário Nacional Profissão Professor. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o Simpro-RS, dá as boas-vindas a todos os participantes. O Seminário Nacional Profissão Professor tem como objetivo promover o debate de profundidade sobre os principais aspectos que marcam a atividade docente do ensino privado brasileiro. A profissão professor tem como pilares da relação contratual, o vínculo direto com as instituições de ensino e a existência de normativas coletivas que pautam a atuação dos docentes e suas condições de trabalho. A recente aprovação da reforma trabalhista põe em xeque esses pilares, exigindo um amplo esforço político e jurídico para a defesa da categoria docente, sua relação direta e coletiva com as instituições empregadoras e, fundamentalmente, de condições de trabalho que garantam sua dignidade profissional e a qualidade da educação. Este é o tema central da 4ª edição do Seminário Nacional Profissão Professor. Convidamos o professor Amarildo Pedro Sense, da comissão organizadora do seminário e representando a direção colegiada do Simpro-RS, para compor a mesa da abertura. Convidamos o professor Ribamar Barroso, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTEE, apoiadora deste evento. O professor Celso Wojtkowski, da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Rio Grande do Sul, a FETSul, também apoiadora desse evento. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rogério Fleshman, Ministério MPT 4, também apoiador desse evento. O deputado Adão Vilaverde, representando a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Também apoiam esse evento a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, AGETRA, e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT. Essas entidades não estão representadas no momento em função de outros compromissos assumidos anteriormente. Convidamos os presentes para, em pé, cantar o hino nacional brasileiro. Plácidas, um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho.
formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velha, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra dourada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminada ao sol de um novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, pular para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos o professor Amarildo Pedro Sense, da direção do Simpra-RS, para fazer uso da palavra. Bom dia, autoridades sindicalistas, professores, advogados, estudantes e amigos aqui presentes. Como militante coletivo, participante ativo na resistência contra o desmonte de direitos e do retrocesso em curso, comprometido com a democracia, maior justiça social e por uma educação de qualidade, é que o Simpro, Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, promove no dia de hoje o 4º seminário Profissão Professor. O tema, vínculo direto, normas coletivas e condições de trabalho, pilares da relação contratual, ganha maior relevância no momento em que estas questões são objeto do interesse do capital e dos golpistas neoliberais que pretendem implementar profundas alterações nos direitos presentes na legislação conquistados a duras penas. O período histórico é desafiador para quem trabalha e sonha com dias melhores para todos, pois tudo tem que ser feito para, em nome da retomada do crescimento, retirar direitos sociais e trabalhistas. O processo político atual tem, de um lado, as forças conservadoras do capital internacional, dos rentistas, seus aliados internos, as elites nacionais, descompromissadas com o futuro do país, o Congresso Nacional eivado de corrupção e Temer, um presidente sem nenhuma legitimidade para governar, a grande mídia e, em parcela importante, do judiciário. E, do outro, o povo, nós, os trabalhadores, que entendem que o que existe é uma base mínima sobre a qual ainda há muito que se avançar. Nós, herdeiros e construtores desses direitos,
devemos ser o bloco de resistência e defensores de um Estado social, democrático e de direitos. Ao longo do tempo, e com base na luta e solidariedade e por direitos, no gozo de seu direito de organização, os trabalhadores buscaram, via organização e mobilização, construir respostas normativas que atendessem suas reivindicações. A dimensão coletiva desse processo figura como um elemento que passa a frequentar toda a lógica reivindicatória através do reconhecimento das organizações criadas. Dentro dessa perspectiva, desenvolve-se e fortalece a noção de representação, autotutela e autonomia coletiva, de um poder social que se pretende normativo. Essa conquista civilizatória também é objeto do interesse do desmonte promovido pelos que hoje governam. Mesmo diante da intenção de tutela do Estado e de caráter eminentemente corporativo aos sindicatos, os trabalhadores foram seletivos em perceber que o modelo proposto poderia melhorar suas demandas e lutas. As melhorias no mercado de trabalho, os avanços via legislação ou contratação coletiva têm relação direta com a atuação dos sindicatos. Mesmo fragmentadas e muito pulverizados, as lutas reivindicatórias contribuíram para a efetivação de direitos, ampliando o universo de trabalhadores com mais proteção. As negociações coletivas apresentaram melhores resultados, o protagonismo das entidades sindicais se revelou importante. Assim, a clássica vontade e perspectiva individual entra em conflito com uma noção mais coletiva de categoria, uma representação de unidade expressa pelas dinâmicas negociais e forma de organização interna, que estruturam o funcionamento e as deliberações das entidades. A esfera da vontade individual deu lugar à vontade coletiva, à representação dos interesses coletivos, em que os sindicatos são um espaço de direitos. O trabalho passou a ser afirmado, portanto, dentro dessa perspectiva, como valor central, como desenvolvimento social, riqueza pessoal e inclusão, elevado a direito fundamental. Ao longo desse processo de construção de sua existência, o sindicalismo foi se moldando às novas atribuições. Além do exercício da negociação cada vez mais complexo e profissionalizado, muitas delas surgiram em função da incapacidade do próprio Estado brasileiro de dar conta de atender às inúmeras e novas demandas dos trabalhadores. Isso vai desde o atendimento no processo rescisório até as campanhas salariais, lutas por saúde, lutas por segurança no ambiente de trabalho, através e na defesa da lesão, contra a lesão nos contratos de trabalho, patrocinadas pelos empregadores na lógica de oferir mais lucro às custas da força de trabalho. Essa investida do neoliberalismo e das elites nacionais, feita sob medida, orientados pela inteligência jurídica das federações empresariais, dos posicionamentos conservadores dos tribunais superiores, TST, STF, usa de um golpe parlamentar para suprimir direitos conquistados pela classe trabalhadora brasileira. Estamos diante da mais agressiva investida do capital contra os direitos, com possibilidade de retrocessos no mundo do trabalho e legislação trabalhista anteriores à década de 30. É nessa lógica conservadora, protetiva dos interesses do capital, contrária a uma interpretação mais sistemática da Constituição, da legislação internacional e seus princípios fundantes, que propomos o debate de questões tão relevantes na vida laboral do professor. Os avanços civilizatórios na relação capital-trabalho são registrados onde existem partes legitimamente constituídas, verdadeiramente representativas, negociações entre sindicatos, entidades empregadores e Estado. Protegidos por um ambiente democrático, constituições respeitadas e compromisso com o desenvolvimento e equidade social. Em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira,
autoritária nas relações de trabalho, em que o lucro é perseguido a qualquer preço, a presença de um sindicalismo forte e organizado é fundamental. Difícil imaginar como se poderá alcançar resultados positivos nos processos negociais em uma estrutura desigual na relação capital-trabalho, em condições cada vez mais adversas, onde sindicatos sem recursos financeiros e despotencializados politicamente consigam se contrapor ao poder das grandes corporações e do capital, ainda mais protegidos por decisões do judiciário que interpretam de forma civilista, conservadora e assistemática a própria Constituição. O objetivo da reforma trabalhista tem como um dos seus objetivos a garantia do lucro por meio do barateamento do trabalho. Para isso, faz-se necessário diminuir a capacidade de luta dos sindicatos e sua condição de representantes coletivos e desestruturar a justiça especializada do trabalho. A resposta imediata a ser dada é a luta pela revogação desse entulho neoliberal golpista. Além disso, faz-se necessário um incansável, organizado e sistemático trabalho de conscientização das categorias e sociedade de que o caminho é resistir, fortalecer o coletivo, defender direitos, unificar-se na defesa desses direitos, que juntos somos fortes. Para isso, é preciso rever conceitos sobre organização e trabalho de base, rever práticas na forma de organizar as entidades, compreender os interesses da juventude, comunicar com foco e de forma eficiente, reafirmar a sustentabilidade, a autonomia, a liberdade sindical, reforçar a legitimidade da representação, defender a democracia. Não abriremos mão do nosso papel conquistado, afirmado na Organização Internacional do Trabalho e consagrado na nossa Carta Maior. Com base nesses pressupostos, o movimento sindical, em especial os autenticamente comprometidos com os trabalhadores, além de reforçar suas estruturas organizativas, terá maiores condições de reverter a onda neoliberal que assaltou as mentes dos governantes, de parte da sociedade e do próprio judiciário. Mais do que nunca, organizações sindicais organizadas e com capacidade de resistência se revelam estratégicas. É nesse cenário, com o objetivo de acumular compreensões, contribuir na construção de ações inovadoras e consequentes, que o Simpro-RS abre os debates desta 4ª edição do Seminário Nacional Profissão Professor. O ataque aos direitos exige um amplo esforço político e jurídico para bem representar a categoria docente, convocá-la a se integrar na luta, defender seus direitos, garantindo condições de trabalho que garantam sua dignidade profissional e promovam a qualidade na educação. As mudanças aprovadas pelo Congresso põem em xeque o conteúdo protetivo dos trabalhadores e produzirão impactos profundos nas condições de trabalho também dos professores, agravados em meio a um ambiente de crescimento do segmento mercantil da educação privada, que por si só se constitui uma ameaça, já que o objetivo principal destes é obter lucro, rentabilizar os acionistas, controladores do negócio. As posturas na relação contratual desses empregadores, suas metodologias de gestão, é um demonstrativo da perspectiva que se aprofundará para o próximo período. O esforço será de resistir na defesa do patrimônio de direitos, considerando que a educação tem que ter qualidade e de que o pressuposto básico para isso é a valorização do professor e a sua condição de exercer sua atividade dignamente, com centralidade e a centralidade desse seminário. Nesse sentido, lutar contra a terceirização, ameaça à atividade docente, é estratégica e deve ser objeto da ação sindical. Vamos reafirmar nosso papel sindical de interlocutores dos interesses coletivos dos docentes, desenvolver estratégias que garantem e solidifiquem a unidade de toda a categoria, lutar contra a precarização das condições de trabalho dos professores. Em nome da direção do Simpro, destaco a parceria da CONTE, FETSUL, ANAMATRA, AMATRA, MPT, OAB, ABRAT e a GETRA, que apoiam e são parceiros desse evento.
O Simpro também agradece aos colegas, funcionários do sindicato que contribuíram na realização deste evento. Bom seminário para todos nós. Convido Claudir Nespolo, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, para compor a mesa. E passo a palavra ao professor Ribamar Barroso, que vai falar em nome das entidades de educação. Professor, agora. Bom dia a todos e a todas. Obrigado ao Simpro-RS pelo convite feito à CONTE. Aqui nesse ato, representando o nosso coordenador-geral, o professor Gilson Reis, que se encontra numa outra agenda e não pôde estar aqui, mas saudar a todos e a todas, em especial o nosso diretor da executiva da CONTE, que se encontra aqui presente, Gisele, Robson. Robson veio do Alagoa, né? Robson, viagem também longa, que nem a minha. Ademar, então faz aqui presente. O Amarildo, na abertura, já um pouco colocou o que a gente vem sentindo na base da educação privada. Para nós, de forma bem rápida aqui, nessa saudação inicial, a essência é lutar pela revogação do projeto da reforma trabalhista. Não tem sobrevivência para o mundo sindical com esse ataque que foi constituído por esse projeto. O debate que o movimento sindical tem que fazer, Claudio, você que é da nossa Central Única dos Trabalhadores aqui do Estado, é a discussão profunda de um novo Código do Trabalho. Temos que discutir isso profundamente nas nossas entidades. Precisamos construir um projeto que ele possa trazer para a gente essa nova realidade do mundo do trabalho. E para as ruas, incansavelmente, e lutar pelo fim, pela revogação da lei da terceirização, que ataca direto nós, professores, a terceirização chegando, inclusive, na atividade fim, chegando na atividade meio, como é o caso da educação. E a CONTE chama, para o final de setembro agora, um grande concílio sindical, onde nós iremos debater essa pauta que foi colocada aqui e tentar fortalecer a luta pela resistência, trazendo para a categoria a discussão dessa nova relação de trabalho, o debate da contratação coletiva, o papel que exerce agora as negociações em função da nova fórmula onde o negociado passa a valer sobre o legislado, a discussão que nós temos que fazer incansavelmente da organização do local de trabalho, a reforma aponta por representação local de trabalho, inclusive acima dos sindicatos. Então, o debate está posto. Cabe a nós lutar e resistir. Eu até dizia aqui para os amigos aqui do Simpro-RS que eu estou muito motivado. Estou muito motivado. Me encontro assim, com muita esperança. Muito motivado, vendo que esse é o momento, de fato, dos sindicatos fortes, eles se consolidarem e do militante fazer seu papel e fazer a diferença. Então, a todos eu desejo um bom seminário, um bom encontro, que a gente possa aqui fazer um grande debate e construir a luta junto. Obrigado. Convido o presidente da CUT-RS para fazer sua saudação. Muito obrigado. Queria transmitir um grande abraço da CUT a cada professora, trabalhador de educação que está nessa abertura deste evento, vai frequentar, os convidados, esta mesa que representa a importância do evento pela representatividade. E gostaria de, uma rápida saudação aqui, como me orientaram, dizer o seguinte, vocês têm umas mesas potentes aqui do seminário, já começa com a próxima, que é uma mesa, enfim, todas as mesas vão estar bem potentes para trabalhar o conteúdo.
Qual é o conteúdo? Este cipoal do golpe. O golpe nos apresentou um cipoal. Está difícil, porque é o ataque às entidades sindicais, o ataque ao legado e à proteção das leis trabalhistas, o ataque à democracia, então assaltando o patrimônio nacional. E o quadro desta elite, que o Amarildo definiu aqui como uma elite preguiçosa, né, de uma elite que não tem compromisso com o Brasil, prefere assaltar, está em curso um assalto geral ao direito, né? Mas isso depois tem painelista aqui para trabalhar o assunto. Eu queria, em nome da CUT, dizer o seguinte, olha, o problema não é só isso. O problema é que eles estão ajeitando as regras, acertando o jogo para 2018, para emergir das urnas legitimados e aí fazer as profundas reformas mesmo. Que essa reforma trabalhista vai ser detalhe. Esse desmonte vai ser detalhe. Porque está no horizonte deles tirar da Constituição o artigo 7º, pós-2018. Retirar o artigo 7º, onde é que está gravado os direitos fundamentais, efetivamente, da classe trabalhadora. Retirar o percentual da educação, que já não, com toda a dificuldade que temos para mantê-lo. Retirar o percentual da saúde, que está gravado na Constituição. O assalto vai se completar, se for legitimado pelas urnas em 2018, na regra que eles estão montando. Então, o quadro é muito difícil no curto prazo. Vamos abrir esse seminário, está de parabéns, o Simpro, enfim, por montar essa estratégia. Vamos abrir um debate, ver como a gente enfrentar, trazendo a categoria junto ao curto prazo, mas de olho no médio e longo prazo, porque eles estão operando no médio e longo prazo. E o médio e longo prazo, conforme a gente se comportar agora, a gente vai conseguir enfrentá-lo. Então, tenho isso presente, uma estratégia que organiza o período, porque nós vamos ter que organizar o período. A resistência de curto prazo, mas saber que o saque ao Brasil, ao povo brasileiro, vai se concluir com esses movimentos no futuro. Então, que esse seminário permita que vocês saiam mais fortalecidos, olhem que ninguém vai se salvar isoladamente. Os Simpro, os professores, têm um papel extraordinário para ajudar a montar os comitês de resistência nos municípios e, como classe trabalhadora, a gente ir enfrentando esta gente. Então, um grande abraço, um ótimo seminário a todos e todas. Convidamos o procurador Rogério Fleshman, do MPT 4, para fazer a sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Eu fui pego de surpresa, não sabia nem que ia participar da mesa de abertura. Então, me perdoem, a culpa é do nosso amigo ali que me botou na mesa. Meus caros, momento dificílimo, momento único na história do país e do direito do trabalho. É, sem dúvida nenhuma, o maior ataque aos direitos dos trabalhadores em toda a história do país. Isso basta para a gente entender a importância desse momento e a importância de cada um de nós nesse processo. Perdemos a primeira batalha, vocês sabem, o posicionamento institucional do Ministério Público do Trabalho, inclusive emitindo notas técnicas e diariamente dentro do Congresso tentando convencer deputados e senadores, foi no sentido, então, portanto, posicionamento institucional, no sentido de que a reforma é notoriamente contrária a todos os princípios humanos que regem o mundo do trabalho. O Simpro-RS, e eu já me sinto em casa, por isso não me assusto muito quando me chamam para a mesa ou para falar. O Simpro-RS é uma entidade singular. O Dr. Ronaldo Fleury, nosso procurador-geral, está aqui e atendeu o nosso chamado porque nós salientamos. O Simpro-RS é uma entidade diferenciada. Por que é diferenciada? Porque ela tem uma aproximação muito clara em relação à sua base. Uma aproximação que não se vê, muitas vezes, em outros sindicatos. Essa representatividade do sindicato, do Simpro-RS, vai ser fundamental para a gente estabelecer, e é isso que nós provavelmente estaremos discutindo agora, inclusive no âmbito da CONALES, do MPT, que é a coordenadoria que trata dos assuntos sindicais,
de nós estabelecermos um novo formato dos sindicatos, a partir, inclusive, do corte do custeio que acabou de ser feito. Essa reaproximação, esse redirecionamento dos sindicatos para a base vai ser fundamental nesse momento. Vai ser fundamental porque, em primeiro lugar, vai precisar do custeio, mas, em segundo lugar, porque nós perdemos a guerra de comunicação com os trabalhadores. Infelizmente, é a minha experiência pessoal, talvez vocês tenham a mesma, infelizmente, na conversa com os trabalhadores, eu não vi posicionamento no sentido contrário à reforma. Ou se havia o posicionamento, era um posicionamento dúbio, um posicionamento abstrato, basta ver que não houve nenhum engajamento da classe trabalhadora para enfrentar o que aconteceu. Nós perdemos, portanto, essa guerra, e os trabalhadores não estão entendendo o que está acontecendo. Daí a importância fundamental dos sindicatos na reaproximação para ouvi-los e também para apresentar as nossas propostas a eles. O Simpro-RS, com sua criatividade e essa relação íntima que tem com a base e a consciência que tem da importância dessa aproximação, será fundamental nesse processo. Nós precisaremos também criatividade jurídica, e daí a importância aqui do seminário. Nós temos as leis, essa reforma que veio, que nos apresenta uma dificuldade imensa, mas o MPT já está fazendo estudos a partir de grupos temáticos, tá? Na forma como nós vamos interpretar a legislação, e é isso que tem que ser feito por todos nós que estamos no campo democrático e que prezamos pela justiça e pela solidariedade no campo social. Bom seminário a todos. Obrigado. E, por fim, passo a palavra ao deputado Adão Vilaverde para fazer a sua saudação. Bom dia a todos os participantes deste 4º Seminário Nacional, Profissão Professor, organizado pelo Simpro, com apoio de um conjunto de entidades, saudando professoras, professores, estudantes, enfim, profissionais do direito, representações aqui presentes, à mesa. Em nome do professor Amarildo, saúdo toda a direção do Simpro, toda a organização deste evento, e em nome da nossa Assembleia Legislativa, em nome do presidente, que pediu para que a gente reforçasse essas opiniões e essas posições que vou, de forma breve, referir aqui, porque são opiniões do presidente da Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós julgamos que este seminário é extremamente importante, professor Marcos, altamente necessário, e nós sabemos o significado e a dimensão que tem e a legitimidade que tem o Simpro, enquanto instituição, para estar à frente deste período já referido aqui pelo nosso representante do Tribunal do Trabalho aqui do Estado, como sendo um período que combina o maior ataque aos direitos desde a República, com o maior ataque à questão democrática desde o golpe de 1964. Combina exatamente isso. Quando a gente percebe que há um conjunto de medidas que vão substituir o conteúdo protetivo do direito do trabalho no nosso país no próximo período, que vão atacar valores e concepções absolutamente fundamentais que sempre organizaram o conjunto das categorias do ponto de vista de trabalharem e propor, enfim, um conjunto de avanços, não só organizativos, mas de conquistas e direitos de proteção do trabalho. Eles são atacados com essa dimensão, esse alcance, já referido aqui também pelo presidente da CUT,
nós percebemos, infelizmente, que as coisas não pararam aí e não param aí. Há uma forte articulação do que acontece hoje aqui no nosso país com o conjunto da América Latina e uma enorme sintonia com ataques que ocorrem do ponto de vista mundial, onde um conjunto de valores civilizatórios, como uma sociedade humanista, como a solidariedade, como justiça, como um conjunto de questões e valores importantíssimos, principalmente, vamos dizer assim, no campo da educação e no campo da formação e de um esforço de construir uma formação com qualidade, nós percebemos que esses pilares, também do ponto de vista do processo civilizatório, são atacados da mesma forma que são atacados os pilares que estruturam o conteúdo protetivo da organização do trabalho no nosso país e na América Latina e no mundo. Então, a gente entende que fazer essa resistência nesse momento é resistir a este ataque maior, e esta grande articulação, inclusive, que se expressa através de toda uma lógica rentista, entreguista, submissa, antidemocrática, autoritária, regressiva, que procura organizar e procura dar sentido e conteúdo para uma visão e para uma compreensão que eu a caracterizaria até de tardia, até tosca, até atrasada, até no sentido contrário ao que alguns outros países e outros lugares já estão fazendo. Mas, de qualquer maneira, aparece de forma tardia e aparece parecendo ou se postando como se uma espécie de novidade nas mais variadas áreas e relações do trabalho, inclusive das políticas públicas dos nossos países, dos nossos municípios e das nossas cidades, enfim. Então, a gente quer fazer esse registro, dizer para vocês que nós estamos juntos neste processo, mas sabemos e temos claro que isto é uma enorme investida, de uma visão e de uma compreensão que encontra eco neste país. E vou encerrar referindo, porque eu, nos últimos dias, andei lendo bastante, recuperando, referindo uma espécie de síntese que, para mim, hoje organiza e me faz enxergar melhor esse movimento. Nós temos elites que comandam esse conjunto de iniciativas e tal, que, como dizia o Fauro, elas são de fato, de um lado, patrimonialistas, mas mais do que isso, elas são mais que patrimonialistas. E aí eu li recentemente o Gessé de Souza, que eu sugiro para quem não leu ainda. O Gessé diz que elas são patrimonialistas e são escravistas. A relação delas com o de baixo, com os menos aquinhoados, por exemplo, deverá ser eternamente submissa. Os de baixo nunca podem se aproximarem das elites. Então, elas vão ser patrimonialistas, vão dividir os seus interesses de estados e pessoais e particulares e tal, entre eles mesmos, fundindo o Estado com uma questão privada. E dois, nunca vão deixar que os de baixo saiam de uma condição submissa. E é por isso que se articula setores do judiciário, com a grande mídia, com setores empresariais, com um conjunto de outros setores e tal, e resistem, vamos dizer assim, a qualquer possibilidade de um avanço civilizatório, de um avanço positivo, enfim, das relações em sociedade. Então, esse é o registro que a gente faz, em nome do presidente Preto, e desejar um grande encontro e que esse seminário tire linhas e orientações, temos certeza, fundamentais e importantes. Obrigado. Destaco a presença da desembargadora doutora Brígida Toschi, do TRT4, que vai ser nossa painelista no turno da tarde. Também de Celso Napolitano, da FEPESP e Simpro São Paulo, Carlos Machado, coordenador do Movimento Levante Juventude, Gisele Vargas e Robson Câmara, da Executiva da CONTEE, Ademares Garbosa, do Sintep Serra e da Executiva da CONTEE, Lourivaldo, do Simpro Norte, e Lourivaldo Schulter, João Marques, presidente do Simpro Volta Redonda, Mara Gergen, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, e Sônia Reit, presidente do Sindicato dos Funcionários e Técnicos Administrativos de Lajeado. Encerramos, nesse momento, a abertura solene do Seminário Nacional, convidando os participantes da mesa a se dirigirem ao plenário para darmos início ao primeiro painel do dia.